Irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus por estarmos aqui nesta tarde. Mais um Clássicos da Escola Bíblica Dominical, realizado por mim, pastor Ronildo Fernandes de Souza, cooperando na obra do Senhor, no Ministério Chamas do Avivamento. Nosso pastor presidente, pastor Nival Rosa, que Deus o abençoe o ministério, em nome de Jesus. Meu querido amigo, você que nos acompanha aqui neste canal do YouTube e também no Facebook, hoje eu quero te dizer, que Deus tem uma grande palavra para falar ao seu coração. É uma bênção poder estar com você nessa tarde, podendo ministrar mais um clássico da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar uma lição do ano de 2006, do segundo trimestre. Essa lição falando sobre reconstruindo os muros, tá? Ela foi comentada pelo pastor Dário Barros, E também foi revisada, ou melhor dizendo, redigida pelo nosso pastor Ailson Dias. Hoje nós vamos aprender sobre a organização para cultuar ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós vamos ver nesta lição por que nós não alcançamos os resultados esperados em um culto, tá? Quais são os resultados que mais esperamos em um culto? Salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, cura de enfermos, manifestação dos dons espirituais. Então nós vamos observar um pouco, nesta lição, a organização para cultuar do dia 4 de junho de 2006, tá? É a lição de número 10, amém? Mas antes eu quero convidar você e a sua família que se estiver assistindo comigo, me assistindo neste momento, eu quero dizer a você, vamos orar juntos. Deus tem uma bênção muito grande para você e para a sua família. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, obrigado por este momento tão maravilhoso, nesta tarde, de poder estar realizando este trabalho, Clássicos da Escola Bíblica Dominical, para a glória e louvor do teu santo nome, Senhor meu Pai, também para a edificação daqueles que te servem, daqueles que conhecem a tua palavra, que te amam, que estão caminhando com Cristo. Sim, meu Pai, é o desejo do meu coração, e que o Senhor venha abençoar este irmão, esta irmã, sua família, os quais estão assistindo este trabalho. Que teu nome seja glorificado, em nome de Cristo Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, culto quer dizer um serviço que se presta a uma autoridade. Em se tratando de cultos que são realizados nos templos, numa casa, numa rua, numa praça, onde quer que seja, nós temos que entender que o culto é um serviço que prestamos para Deus. O culto que o povo de Deus presta é para Deus, é um serviço, é um trabalho que vamos dedicar ao Senhor. E se é para Deus, a verdade é uma só. O culto tem que procurar ser o mais perfeito possível para que Deus seja agradado, para que Deus seja glorificado e corresponda à nossa atitude de cultuadores ou de adoradores de Deus. Amém? Veja bem, o texto áureo da nossa lição diz assim: o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com urim e tumim. Neemias, capítulo 7, versículo 65. Verdade prática: os libertos do cativeiro têm seus nomes escritos no memorial de Deus. Leitura em classe está no livro de Neemias, capítulo 7,
versículo 65, versículo 5 e o 64. Então meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo, para registrar as genealogias. Achei o livro das genealogias dos que subiram primeiro, e nele estava escrito: estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Introdução. O governador mencionado no texto áureo é Zorobabel, título que ele recebeu do rei da Pérsia. Zorobabel fez uma observação muito interessante ao povo quando disse: nada comeremos do que é sagrado, sem que antes se levante um sacerdote com urim e tumim. A aplicação desse simbolismo enriquece nosso conhecimento. Louvado seja Deus. Amém? Nessa lição nós temos alguns pontos a serem observados, né, os quais são a organização do ministério para cultuar, né, no ponto 1. E temos o ponto 1, escolher um sacerdote pelo sistema antigo. No ponto 2 do ponto 1, diz assim: restabelecidos grupos de pessoas responsáveis pelo louvor. Ponto 3 do ponto 1, diz assim: organização dos levitas para o sacrifício. No ponto 2 nós temos a organização do povo para cultuar. Vai dizer, né? Alistar o povo para a organização das tarefas, não agiram sem a orientação do líder. E no ponto 3, buscaram a pureza. E o ponto final, a liberdade de culto dos remanescentes. Louvado seja Deus. Pois bem, meu querido irmão, minha querida irmã, vamos para o ponto 1, a organização do ministério para cultuar. Zorobabel demonstrou na sua sabedoria e fidelidade quando decidiu que, para voltar a cultuar a Deus, o povo teria que organizar os sistemas religiosos de Israel. E para isso tomaram as seguintes atitudes: escolheram um sacerdote pelo sistema antigo, restabelecidos grupos, né, de pessoas responsáveis pelo louvor, e a organização dos levitas para o sacrifício. Então nós vamos observar este primeiro ponto. Amém? Mas veja bem, Zorobabel, ele, na sua sabedoria e fidelidade, ele decidiu que para voltar a cultuar a Deus, o povo teria que organizar os sistemas religiosos de Israel. Uma coisa a gente observa no meio dos sacerdotes judeus, né, algo bom e louvável, é que eles são muito organizados na questão de cultuar ao Senhor, devido às observações que foram dadas a Noé, a Moisés e a Josué. Tá? Quando Noé vai construir a arca, Deus fala com ele: olha, toma cuidado para fazer conforme eu te mandei, ou conforme eu te mostrei. E Noé vai e faz aquela embarcação gigantesca, né? Que a gente sabe que foi uma embarcação gigantesca. Imagina se não fosse atendendo a ordem de Deus. Aquela embarcação teria naufragado, Noé e sua família teriam morrido. Moisés, quando ele recebe de Deus uma ordem para fazer um tabernáculo, ou uma casa onde Deus pudesse habitar e se manifestar ao povo de Israel. Deus disse para ele: olha, faze tudo conforme eu tenho te mostrado. Por que Deus mandou que Moisés fizesse conforme tudo ele tinha mostrado? Porque aquele tabernáculo,
as suas peças, seus utensílios, né? Os altares, os sacrifícios, todos eles simbolizavam, tipificavam, mostravam a Cristo Jesus. Apontavam para Cristo, tinha uma simbologia ligada diretamente com a pessoa de Cristo. Então, por isso, Moisés tinha que fazer conforme a vontade do Senhor. E depois que a obra do tabernáculo terminou, ele foi inspecionar e viu que, de fato, a obra tinha sido conforme Deus havia determinado. Josué, quando ele assume o lugar de Moisés, Deus vai falar com ele, né? Capítulo 1, versículos 7 e 8. Deus diz assim para ele: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés, meu servo, te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Então, em matéria de cultuar ao Senhor, a liderança ela é incumbida de ensinar, né, o povo a cultuar ao Senhor, né, de demonstrar como o culto é feito, e através da palavra de Deus. Não podemos fugir às regras da palavra. Nós vamos ver nesta lição que pessoas que foram imprudentes em atender ao pedido de Deus em matéria de cultuar, né, ou de prestar algum tipo de serviço a Deus, né, acabaram se dando mal, perderam a graça de Deus. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que Zorobabel mandou fazer: e escolheram um sacerdote pelo sistema antigo, né? A primeira atitude era eleger um sacerdote conforme a vontade de Deus. Por isso usaram as pedras Urim e Tumim. Urim significa luz e Tumim, perfeição. Por meio dessas duas pedras, o sacerdote consultava ao Senhor, né? Por elas, Deus se comunicava com os sacerdotes e os orientava nas decisões. O Urim e o Tumim apontam para a oração e a confiança que temos na palavra de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, isso está dando uma lição aos pastores, aos líderes que presidem, que antes de escolher alguém, principalmente para o ministério, deve-se ter o cuidado de consultar ao Senhor. Porque somente Deus conhece os corações dos homens, né? Nós costumamos ver homens, né, formados, louvado seja Deus, né, preparados na teologia. Costumamos ver pessoas que pregam bem ou ensinam bem, mas isto não é o sinal concreto de que uma pessoa fora chamada pelo Senhor para a obra de Deus. Costumamos olhar as aparências, e nós sabemos que as aparências enganam, né? Deus disse para Samuel, né, os homens veem com os seus olhos, né? Vê como os olhos veem a aparência, né? Mas eu olho para o coração do homem. Então, por isso que é importante na obra de Deus escolher alguém segundo a vontade de Deus. Amém? 1.2, né? Segunda coisa que eles fizeram: restabeleceram os grupos de pessoas responsáveis pelo louvor. Veja bem que para ter um culto é preciso um sacerdote
escolhido por Deus. Agora, o sacerdote, após ser escolhido, vai escolher, né, um grupo responsável pelo louvor. Porque culto sem louvor, ele é incompleto. Culto sem um sacerdote é incompleto. Por quê? O sacerdote ora, abençoa o povo, traz a palavra. Amém? Então veja bem, a segunda atitude era reorganizar o grupo de louvor. Vamos ler no livro de Neemias, capítulo 7, versículo 1. Sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Porteiros, cantores e levitas. 3 tipos de pessoas com funções diferentes. Um porteiro para guardar o lugar, para recepcionar pessoas, né? Cantores queriam apresentar a Deus os louvores congregacionais, né? E também os levitas. Olha que há diferença, cantor e levitas. Levitas são aqueles que fazem hoje o trabalho dos diáconos na casa de Deus. Os levitas naquela época serviram para quê? Para preparar a oferta que seria queimada ou cozida, né, nos altares. Então eles pegavam o boi, pegavam os pombos, pegavam as rolinhas, os carneiros, os bodes, né, colocavam em lugares próprios, né, esperando o dia e a hora do sacrifício, a hora do culto, para poder sacrificarem esses animais. Então eles eram responsáveis por este trabalho, alimentavam esses animais, davam águas para eles, né? Então veja bem o trabalho do levita. Poderiam cantar, sim, se tivesse o tempo para cantar nos cultos. Não era o serviço deles o de cantar, o de louvar a Deus, mas sim dos preparativos para o bom andamento do culto. É isso que nós temos que entender. A segunda atitude era reorganizar o grupo de louvor. Os cantores, desde o tempo de Davi e Salomão, se ocupavam em preparar o melhor do louvor e adoração ao Senhor. E isto era agradável a Deus. A música é essencial na preparação do coração para ouvir a mensagem de Deus. É quando exercida com unção e compromisso, exalta o nome do Senhor ao coração do fiel e do pecador, deixando em condições adequadas para receber o poder da palavra de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que louva o Senhor, você que faz parte de um grupo de louvor, de um coral, de um quarteto, né? De uma dupla, você tem que entender que é de suma importância você estar preparado, né? E se preparar para o culto. É triste quando a gente observa pessoas dizerem assim: olha, eu vou cantar, mas é para Jesus mesmo, se eu errar os irmãos me perdoem. Meu querido irmão, minha querida irmã, quanto tempo nós temos dentro da nossa casa, né, para estarmos nos preparando para o culto e chegamos no culto totalmente despreparados? Isso é um problema sério. Então veja bem, quando você louvar ao Senhor com unção, com graça, com sabedoria, a mensagem que você enviar aos ouvidos daqueles que estão no culto vai chegar ao coração de cada um deles. Quando vier a palavra de Deus dada pelo pregador, o coração vai estar preparado para receber a mensagem do Evangelho.
Então isso é de suma importância para você que canta. Olha, você que faz parte do grupo de louvor, entenda o que Paulo escreveu da primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então o seu louvor, ele tem que ter por objetivo glorificar a Deus em primeiro lugar. E se glorificar a Deus, pode ter certeza que ele vai estar edificando vidas para a glória do nome do Senhor. Amém? Então vamos lá. Depois eles organizaram os levitas para o sacrifício. Aqui que está um ponto-chave nos dias de hoje. É lamentável que muitas pessoas estão aprendendo errado que o levita era aquele que ficava na função de louvar ao Senhor. Não. Já dissemos aqui que o levita, ou os levitas, eles foram separados para fazer a obra, do ministério. Em qual sentido? De organização. Eram eles os responsáveis para transportar a arca nos ombros. Eram eles os responsáveis para receber os produtos das ofertas, os cereais, as ofertas de cereais. Eram eles os responsáveis para receber os dízimos daqueles que entregavam. Eram eles responsáveis para separar, organizar os animais para o sacrifício. Os sacerdotes não podiam fazer este trabalho. Tá? Vamos lá. A terceira atitude era preparar o grupo responsável para organizar a oferta para o sacrifício, uma espécie de diaconia espiritual. O sumo sacerdote e os sacerdotes eram auxiliados pelos levitas, que tinham a função de organizar todo o trabalho que cooperava para a boa liturgia do culto. A arrumação da casa era deles. Tá? Se observarmos bem como todo serviço tem a sua importância, o trabalho dos levitas era fundamental para o culto a Deus. Meu irmão, minha irmã, para a glória de Deus, quando eu me converti, logo de início que eu ia para os cultos, eu era solteiro, no tempo de folga eu ia para o culto, e eu chegava primeiro no templo, varria o templo, limpava os bancos, organizava o aparelhagem de som, tirava um tempo para orar e depois ia participar do culto para a glória de Deus. Me lembro muitas vezes ter feito isso em Peçanha, nas outras cidades por onde passei. Louvado seja Deus, um trabalho maravilhoso. Então a gente entende que todos nós devemos cooperar na obra do Senhor. Amém? Em Atos capítulo 6, versículo de 1 a 4, você vai ver que existiu uma murmuração na igreja de Jerusalém, ou contra os apóstolos. Por quê? Na igreja de Jerusalém havia se convertido muitas viúvas e também tinha muitos órfãos. E muitas delas, ou deles, estavam isolados, desamparados, não sendo socorridos pela igreja. E levantou-se uma murmuração. Então o apóstolo Pedro, juntamente com os outros 11 apóstolos, disse para a igreja: escolhe aí dentre vocês 7 varões, de boa reputação, com sabedoria, cheios do Espírito Santo, para este importante negócio, ou seja, o negócio de socorrer as viúvas e os órfãos. E foram escolhidos 7 homens. E Pedro disse ainda para a igreja: nós, porém, os apóstolos, permaneceremos no ministério da oração e da palavra. Samuel, o sacerdote, disse a mesma coisa que Pedro disse. Porventura pecaria eu contra o Senhor, deixando de orar por vós e de vos ensinar o caminho bom e direito?
Pedro, eu acredito que ele aprendeu com Samuel, né? Então, tarefas básicas, essenciais de um pastor: orar pelo povo e de ensinar a palavra. E o trabalho dos diáconos, servir na casa do Senhor. Hoje nós temos diáconos que servem na casa de Deus como tesoureiros, como músicos, como porteiros, recepcionistas, que socorrem os doentes, né? Levam ceia aos irmãos que estão impossibilitados de ir ao culto com os membros e Santa Ceia do Senhor. Então, as funções dos diáconos na igreja se diversificaram. O problema hoje é que muitas pessoas aprenderam a olhar para a hierarquia da igreja como uma hierarquia militar. Hoje é soldado, amanhã é cabo, depois é sargento, depois é subtenente, depois tenente, depois capitão, major, tenente-coronel, coronel. E começam a comparar, pensando que o diácono é aquele soldado raso, depois ele dá uma melhorada, vai em presbítero, depois do presbítero ele é evangelista, depois é pastor, e depois é pastor-presidente, e é um bispo, e hoje já tem pessoas se autodenominando apóstolos, né? Eu, particularmente, não creio nesse tipo de consagração. Quem crê, como diz, né? É com você, não é comigo. Ok? Então, veja bem, a organização do culto no tempo de hoje é responsabilidade dos diáconos. Naquele tempo, né, era dos levitas. Então, se você é levita hoje, entenda que você não é um cantor. Não pode ser um cantor. Tem que fazer o trabalho de diácono. Com todo respeito aos irmãos que se intitulam levitas, né? É que eu estou ensinando, que eu estou mostrando a Bíblia. Não tenho nada, pessoalmente, contra ninguém, tá? Mas é minha responsabilidade de mostrar o que a Bíblia nos diz. Ponto 2, a organização do povo para cultuar. Agora, o comportamento do povo. Aí entra um X da questão. A liderança soube distinguir muito bem o compromisso e a perfeita ordem, ou seja, entenderam que não é o bastante conhecer a responsabilidade de cultuar ao Senhor, mas é preciso também saber que, para ser aceito por Deus, é preciso seguir os princípios básicos da boa liturgia. 2.1. Alistar o povo para organizar as tarefas. O próprio governador disse no verso 5 que Deus pôs no seu coração que ordenasse aos nobres e magistrados que registrassem o povo pelas genealogias. O povo não entenderia, o povo não poderia ser mais tratado como um bando de pessoas que agiam como se não tivessem pastor. Para ser uma nação poderosa, precisava estar organizada, assim como para cultuar ao Senhor. A liturgia é importante, porém ela perde o valor quando o povo não tem postura para tal. A reverência, o fervor, o valor do culto tem que estar na mente e no coração dos fiéis. Então, se não tem reverência, se não tem uma boa ordem no culto, nós vamos perder a presença de Deus. Nós vamos ter problemas por causa de um culto que prestamos a Deus, em que nós não cooperamos para o seu bom andamento, né? Para a sua boa realização. Em Isaías capítulo 29, versículo 13, Deus usa o profeta Isaías para mostrar como estava o povo no culto. Deus disse assim através do profeta:
este povo que de mim se aproxima, com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está distante de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, por coisas aprendidas por rotina. Então Deus viu que tipo de adorador estava entrando na casa de Deus. E isso Deus não quer. Entenda que para fazer parte de um culto, né, você vai entrar na presença de Deus. Mas se o culto for na minha casa, sua casa se torna um templo. E se você for ao templo, cultuar a Deus é o mesmo que você está cultuando na sua casa, né? Óbvio que a igreja, organização, né, com uma direção eclesiástica, ela tem os seus dias de culto. E o membro de uma igreja denominacional, organizacional, ele precisa entender que aquele dia de culto na casa de Deus, ele deve estar lá, adorando ao Senhor. Fora dos dias de culto na sua congregação, você pode cultuar na sua casa. Mas entenda que quando você estiver num culto, não importando o lugar, deve existir reverência da sua parte. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, Salomão vai dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolo, pois não sabem que faz mal. Salomão, por certo, observou que muitas pessoas iam para o culto, né, ficavam inquietas, andando de um lugar para o outro, indo ao bebedouro, indo fazer outra coisa, totalmente dispersos, presente às vezes só de corpo, e a alma estava longe, estava vagando, né? Então por isso que ele escreve isto. E quando a gente olha para este versículo que ele diz, pois não sabem que faz mal, Salomão está dizendo que nós estamos indo contra algo que é de Deus. Você está avacalhando a obra de Deus. Você já juntou lixo no lugar e alguém foi lá e espalhou o seu lixo? Você já juntou areia e um monte de criança foi lá pular na sua areia? Né? Você ficou nervoso, ficou bravo. Né? E Deus? Deus está fazendo uma construção. E às vezes nós avacalhamos esta obra por causa do nosso mau comportamento na casa de Deus. O culto é o lugar onde eu vou adorar a Deus, onde eu vou invocar a Deus. Né? E o Espírito do Senhor está ali, o Espírito Santo. E se eu não tenho reverência, converso com um e com o outro, eu atrapalho o meu irmão, eu atrapalho os visitantes a ouvir a mensagem de Deus. E essas pessoas vão voltar para casa vazias de Deus. Ou talvez até piores do que entraram. E não vão querer mais ir a uma igreja acreditando que todas as igrejas são iguais. Né? Resultado, atrapalhamos a obra de Deus. E com isso, pessoas deixam de se converterem a Deus e ou de serem edificadas e renovadas por Deus. Quem é o culpado? Nós. Por isso que muitas das vezes nós não vamos alcançar os objetivos, né, desejados em um culto. Salvação, batismo com o Espírito Santo, curas, né, manifestação dos dons espirituais. E a gente só sai perdendo. Deus esteve ali, mas se retirou e não agiu por nós. É triste. Segundo, não agiram sem a orientação do líder. Né? É importante a gente agir no culto de acordo com a orientação do líder. Nós vamos deixar esse ponto aqui e vamos voltar um pouquinho. Veja bem, a organização do povo para cultuar. Estávamos falando de reverência a Deus. Né? Mas eu precisei voltar aqui um pouco.
Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, né? Paulo, ensinando a igreja que estava em Roma, ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, porque este é o vosso culto racional. Né? Então nós temos que ir para o culto como sacrifício que vai passar pelo altar do sacrifício. Então lá fora não tem mais nada para nós. Né? Estamos no culto. E nós temos que entender que temos que ir prontos para este culto. Para de fato a gente ver a manifestação de Deus. E Paulo diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, muitas pessoas, como estou dizendo, não vão experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, porque elas não sabem se comportar no culto e vão voltar piores do que antes. Você vai estar atrapalhando a obra de Deus. Né? Olha que interessante que o culto tem que ser organizado conforme a vontade de Deus. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 8, a gente vai observar Davi indo buscar a arca da aliança. Davi, ele preparou carros de boi, um carro de boi novinho, né, para buscar a arca. E colocou 2 homens para guiar este carro de boi. Uzá e o outro, vamos ver aqui, 2 Samuel, capítulo 6, versículo de 1 a 8. Veja bem. Uzá e Aiô, que nome difícil de falar, né? Aiô não é um nome comum, e nem Uzá. Mas o que aconteceu? Quando Uzá e Aiô viram que a arca ia cair, Uzá resolve colocar a mão naquela arca. E o que aconteceu? Deus matou Uzá. Por que isso aconteceu? Davi ficou triste, chateado, porque a intenção dele era boa, era levar a arca de volta para Jerusalém, para a casa de Deus, né, para o tabernáculo. Mas o que aconteceu? Houve esta morte trágica. E Davi ficou pensando: poxa vida, como é que eu vou poder buscar esta arca? Aí Davi entende que as coisas de Deus não são segundo a vontade do homem, são segundo a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa na palavra. Então Davi, ele vai buscar a arca desta vez, né? Levando os levitas, porque era trabalho dos levitas de carregarem a arca da aliança. Nós vamos ver isso em 1 Crônicas, capítulo de número 15, versículos 1 e 2, quando Davi vai buscar esta arca. Então agora ele atenta para a palavra de Deus. Né? Davi não era bobo de permanecer no erro, querendo buscar a arca à força, né? E segundo a vontade dele, mas tinha que ser de acordo com a vontade de Deus expressa na palavra. 1 Crônicas capítulo 15, versículo 1 e 2, né? Veja bem: fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. O trabalho de condução da arca
era nos ombros dos levitas. Não podia ser em carros de boi, em carruagens, ainda que fossem de ouro. Deus não aceitaria. Então a gente tem que olhar mais para a palavra e entender que um culto tem que estar baseado na palavra e na vontade de Deus. Amém? Outros dois que morreram, Nadab e Abiú. Livro de Números, capítulo 26, versículos 60 e 61. Nadab e Abiú eram filhos de Arão, eram sacerdotes, e apareceram na casa do Senhor com oferta e fogo estranho, pelo que o Senhor os matou. Então nós temos que tomar um cuidado. Você já pensou se Deus matasse toda pessoa que entrasse na sua casa de uma forma irreverente, sem uma boa conduta, né, na casa do Senhor? Quantas pessoas já teriam morrido, né? Então a gente tem que entender que não é brincadeira, né? Culto é coisa séria, né? Culto é um serviço que você presta para Deus. Então quando você for à casa de Deus, né, chegue, ore no momento da oração, fique de pé quando tiver que ficar de pé, ouça a palavra quando tiver que ouvir, louve ao Senhor, ouça a mensagem, só saia depois da oração final, da bênção apostólica. Você vai ver que o culto é diferente, vai ser diferente, vai ser melhor, vai ter a presença de Deus de fato, e nós seremos abençoados com a manifestação do poder de Deus, com a manifestação do Espírito Santo na igreja. Amém? Vamos lá. O ponto 2.2 diz assim: não agiram sem a orientação do líder. Nada comeremos do que é sagrado, sem que antes se levante um sacerdote. Zorobabel era governador, um tirsata, né? Um líder em Israel. Não era sacerdote, mas na liderança do povo, ele entende que não podia tomar o lugar de sacerdote. Saul quis tomar lugar de Samuel. Samuel atrasou, né? Saul viu que o povo estava indo embora, correu, pegou incensário e começou a oferecer incenso, né? E Deus puniu a Saul, porque não é função de um rei, é função de um sacerdote. No dia que um rei resolve ser sacerdote do povo de Deus, né, de forma, né, como diz, por usurpação, que Saul estava fazendo, Deus não vai receber este culto. Tá? Então a gente tem que saber separar as coisas. Né? O lugar do sacerdote é no altar. O serviço do altar é de responsabilidade do sacerdote, do pastor. Amém? Então veja bem, o povo foi orientado a não tomar qualquer atitude sem antes ouvir o sacerdote, que seria eleito conforme tratamos anteriormente, ou seja, escolhidos, né, por Deus através das duas pedras, Urim e Tumim. Elas traziam a manifestação de Deus e Deus se comunicava com o sacerdote. Levar o povo a obedecer aos mandamentos da palavra de Deus é ponto culminante da boa ordem de culto. Por isso que nós temos que entender, existem os líderes, e os líderes têm que ser obedecidos. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, ele diz assim: obedecei aos vossos pastores, aos vossos guias, aos vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas, como quem há de dar conta delas,
para que exerça o ministério com alegria e não gemendo. Né? Muitas pessoas na igreja, infelizmente, fazem os seus líderes adoecerem, gemer. Pessoas gemem quando estão com febre, quando estão com dores, quando estão em pânico. Não é isso? Então veja bem o que você está provocando na saúde do seu líder, do seu pastor. Seja obediente a ele, principalmente quando ele é um homem que tem compromisso com a palavra, quando ele de fato é visto como um homem de Deus. Né? Vai dar certo. Saul agiu fora da orientação do sacerdote Samuel e perdeu a graça de Deus. Deus falou com Samuel: vai e fala com Saul para destruir Amaleque e os amalequitas. Né? Para destruir os amalequitas e Agag, o seu rei, matar tudo, mulheres, velhos, viúvas, crianças, todo animal. Não é para pegar nada de Amaleque. Né? Destrói tudo. Samuel foi e falou com Saul, deu a ordem segundo Deus tinha dado. Né? Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 15, versículos de 1 a 23. Então, o que aconteceu? Saul, ele ouviu a voz do povo, e o povo deixou vivo o rei Agag e levaram o melhor das ovelhas e das vacas para sacrifício. Saul está indo, né, de volta para o seu lugar. E Samuel ouve uma mensagem de Deus: olha, vai atrás de Saul. Eu me aborreci, me entristeci de ter colocado Saul como líder do meu povo, porque ele desobedeceu a minha palavra. A Bíblia diz que Samuel orou ao Senhor durante toda uma noite por Saul, mas não teve jeito. Ele teve que ir lá atrás de Saul. Né? Chegando lá, ele pergunta: Saul, o que você fez? Obedeci a palavra do Senhor conforme você me disse. Que ouvindo, né? O que eu estou ouvindo? Mugidos de ovelhas, de vacas. Que é isto? O povo pegou o melhor para si para oferecer em sacrifício. E Samuel falou: você desobedeceu a Deus e sua palavra. Entenda uma coisa, que obedecer é melhor do que sacrificar. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a partir dali, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. E ele passou a ser atormentado por um espírito maligno. Por quê? Não fez o culto que Deus pediu. Não fez o serviço que Deus pediu. Por isso ele perdeu a graça de Deus, passou a ser atormentado por um espírito maligno. Então entenda, né, nós precisamos cultuar a Deus segundo a sua palavra. Veja bem o interessante na história de Saul. Como líder, Saul atendeu o povo e não a palavra do sacerdote Samuel, que era a palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, pastor, né? Especialmente pastores, entendam que a nossa responsabilidade para com o povo é de orar por eles, de ensinar-lhes a palavra de Deus. Se eles não aceitam a nossa oração, se eles não aceitam o nosso ensino, certamente eles irão embora. Jesus, no Evangelho de João, perdeu uma multidão muito grande, só ficaram os 12. Porque eles recebiam a palavra de Jesus e não aceitaram. E ficou só os 12, e Jesus perguntou: e vocês não vão querer me deixar? E Jesus disse, né, e eles disseram para Jesus: para onde iremos nós, Senhor? Pois somente o Senhor tem a palavra de vida eterna.
É óbvio que Jesus não queria que aquelas pessoas se afastassem, deixassem de segui-lo. Mas muitos estavam seguindo a Cristo por causa da multiplicação de pães e peixes, por causa de milagres, de curas, né? Mas quando Jesus deu um sermão pesado, eles, perna para quem tem. Agora o que a gente tem que entender, né, que como pastores, é óbvio que nós temos que agradar os irmãos conforme a palavra de Deus. E hoje muitos pastores, né, estão frouxos, né? Tem medo de perder membresia, tem medo de perder pessoas da igreja. E aí, resultado, fica uma igreja inchada, não cheia, né? Uma igreja inchada, cheia de problemas, doente, né? E quando for o dia da prestação de contas, como é que nós, pastores, vamos nos apresentar diante de Deus se nós preferimos ouvir o povo e não a palavra de Deus? Vai ser um grande problema para nós. E muitas dessas pessoas vão se perder no caminho. Então entendo que é importante, para ter uma igreja sadia, assumir o trabalho essencial de um pastor, orar pelo povo e de ensinar-lhe a palavra, como a palavra é. Então entenda que Saul perdeu a graça de Deus por ouvir o povo e não ao sacerdote Samuel, que estava dando a ele a mensagem de Deus, né? A liberdade de culto dos remanescentes. Neemias capítulo 8, a maior lição do assunto aparece no capítulo 8, quando vemos os resultados desse primeiro esforço do governador Zorobabel. Vamos listá-los para o estudo final dessa lição. O povo é convocado e se reúne na praça para ouvir a lei. O povo ficou na praça, sabe de que hora? Desde as 6 da manhã até o meio-dia, em pé, atentos ouviam a lei. Depois Esdras louva ao Senhor juntamente com o povo. Depois daquele louvor, né, todos aprenderam e entenderam a lei de Deus. O povo chorou diante da lei. Eles festejaram com as promessas do Senhor e foram restaurados na fé e nas promessas de Deus. Então nós, no nosso tempo, queremos que ocorra um grande avivamento, né? Isso é uma verdade, eu estou desejoso por um grande avivamento no Brasil, né? E em todo o mundo, é lógico, né? Mas nós não passarmos pelo caminho para que ocorra um avivamento, nós não vamos alcançar esta graça, né? Pelo contrário, iremos perder a graça de Deus. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né, em matéria de cultuar ao Senhor, de prestar serviços a Deus. Entenda que Deus merece o melhor, né? E você pode dar o melhor para Deus, especialmente no culto. Reverência, tá? Oração, louvor, audição da palavra, ofertar, dizimar, tudo isso faz parte do culto. Mas o culto não terá valor se você não tiver respeito pela casa de Deus. Então eu louvo a Deus por esta lição, comentada pelo pastor Dário Barros, né, lá de São Paulo, de Budas Artes, né? Que Deus possa abençoar o irmão, que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus, tá? Meu querido irmão, minha querida irmã, quero te convidar a participar da nossa escola bíblica dominical nas igrejas Chamas do Avivamento de Governador Valadares, tá? Todas as nossas congregações, elas começam às 9 horas da manhã, terminam ao meio-dia, às 10h30, tá? Então vocês estão convidados a participar. Congregação onde nós congregamos, bairro Granduquesa, Rua Noruega 98, em Governador Valadares. Você, meu amigo, minha amiga, está convidado a participar conosco, ok? E veja bem, nós temos 2 programas apresentados, né, pelos pastores Ailson Dias, um
que ele apresenta é a Boa Palavra, de segunda a sexta, a partir de 9 horas da manhã. E o outro programa, o PCA, Programa Chamas do Avivamento, apresentado também no Facebook, ao meio-dia, pelo pastor Edneuton e sua esposa irmã Elaine. O programa é uma bênção. Participe, tá? Compartilhe, ajude para a glória de Deus. E também eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, tá? E compartilhasse este programa, porque o nosso objetivo, ele é para a edificação da igreja e para que o nome do Senhor seja glorificado. Então eu te peço, seja um canal de bênção juntamente comigo, para que este programa prossiga, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome do Senhor. Amém? Até amanhã, se Deus quiser, onde nós vamos estar estudando, né, esta lição bíblica aqui do ano de 2010, do último trimestre, né, lição de número 66, o poder do Espírito Santo, tá? A igreja vitoriosa. E nós vamos estudar sobre o poder do Espírito Santo. Ele é Deus é Deus como Jesus é Deus. Amém? Nós precisamos dele. Que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.